Muy buenas noches Muito boa noite a todos los hermanos a todos os irmãos reunidos allá reunidos lá en la congregación na congregação del reverendo do reverendo Niceforo Niceforo Ramírez Ramírez en Llano Grande, em Llano Grande, Guerrero, México, Guerreiro, México. en esta ocasión, Nesta donde ocasião, me informaron que onde me estaban informaram que en estava esta reunión nessa reunião allí con nuestro hermano ali com o nosso irmão Reverendo Margarito, Reverendo y demás Margarito e ministros, demais ministros, los cuales en esta os mañana quais nessa manhã estuvieron allá estiveram lá en la congregación na congregação que pastorea pastoreia el reverendo o José reverendo Carlos Antonio. José Carlos Antônio. Estuvo allí también nuestro hermano Abraham, Esteve ali reverendo também Abraham Liberato, nosso irmão y reverendo Abraão Afonso Liberato Ávila, e y Afonso todos los Ávila e hermanos todos os allá irmãos lá en el poblado na Slapatlau, povoado Slapatlau, Salpatlau, Zapatlauca, Guerreiro. E agora me informaram que estão, neste lugar aqui, em Llano Grande, em Llano Grande, e e me pediram umas palavras de saudação, qual, pois, com muito apreço e amor eu faço para saudar desde aqui, desde Caiê, Porto Rico, e todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países também que estão reunidos, ou que estiveram reunidos e que também escutarão depois essas palavras de saudação também. Lá o missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe grandemente, e também a tua esposa Ruth e toda a família lá, que Deus o abençoe grandemente. Nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1 em diante, diz: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Podem sentar, por favor, nessa pequena conversa dessa ocasião, a qual estaremos lendo um pouquinho aqui dessa mensagem, nosso patrimônio espiritual. Vejam que ali, nessa escritura que lemos, para que isso seja uma realidade, vejam, tem que estar novamente o título de propriedade no meio da raça humana. Portanto, seria a restauração ao Éden. A restauração ao Éden. Porque para ser restaurado, o ser humano necessita ter novamente o título de propriedade. Vejam na mensagem Nosso Patrimônio Espiritual. Nos diz aqui neste tomo, na página 185, desta mensagem que foi pregada em 24 de setembro de 2000, nos diz: muitas pessoas se perguntam, através destes 2000 anos que estiveram transcorrendo de Cristo para cá, se perguntam por que se pregou tanto da segunda vinda de Cristo e que virá, e o estiveram esperando nos diferentes séculos que transcorreram e não veio,
porque ele não pode deixar o trono do Pai, não pode se levantar do trono do Pai, onde está fazendo intercessão como sumo sacerdote, até que tenha feito intercessão, até pelo último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Essa é a razão. Vejam a razão pela qual a segunda vinda do Senhor não se cumpriu. E, enquanto ele está fazendo intercessão até pelo último escolhido, desde o dia de Pentecoste para cá, vejam, estiveram entrando no meio dos apóstolos, ali no meio do povo hebreu entraram hebreus e entraram gentios. Depois, na casa de Cornélio, se abriu para os gentios. Ali, com o primeiro mensageiro, vejam, foi São Paulo. E daí em diante, estiveram entrando ao corpo místico de Cristo por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no seu sangue, ser batizados em seu nome e receber o Espírito Santo. Agora vejam que isso esteve ocorrendo no meio das eras, no meio do povo gentil, primeiro lá no meio do povo hebreu, o qual passou para os gentios, e de era em era, Deus esteve chamando um povo para seu nome, e até que esse último escolhido escrito no livro da vida do Cordeiro tenha sido lançado no cloro, ou seja, no sangue do Senhor, ele não podia sair dali. Agora vejam que para o tempo final, já esse último escolhido entrou e, consequentemente, a porta da dispensação da graça se fechou. E para a vinda do anjo forte, com esse livrinho aberto em sua mão, o qual o traz à terra para entregar a um homem. Vejam, essa é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e essa manifestação vem estar no meio da sua igreja e vem ser cumprida no instrumento, no mensageiro final de Deus. E ele não podia ainda ter o ministério em carne humana, esse ministério, esse anjo que era diferente dos demais, não podia estar manifestado em carne humana na terra, porque ele estava fazendo intercessão ali no céu, no trono do Pai. Agora vejam, a pessoa tem que ver todos os ângulos para poder compreender o qual, como unicamente a pessoa pode entender, pela percepção profética que tem. Porque senão vai estar todo enrolado e todo confuso. E vejam como esse anjo que vem, diz aí, em Apocalipse capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão. Agora vejam, vamos continuar aqui um pouquinho mais adiante. Diz, agora quando tiver feito a intercessão, até pelo último dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, no livro dos 7 selos. Agora vou fazer uma pausa, vejam, para ele entregar esse livro a um homem, o qual vamos ler mais adiante aqui. Esse ministério tem que ter começado primeiro na terra como um bebê, ou seja, tem que nascer e ter a trajetória até que seja cumprida já a era para ser manifestado esse ministério e cumprir a obra pela qual veio a este planeta Terra. Ele não pode descer do céu com o livrinho aberto e entregá-lo a um bebê.
ou entregar a uma criança. Essa não é a forma. O entrega já a esse mensageiro, e esse mensageiro o revela, e aí, então, é que pode um adulto, um jovem, uma criança e um bebê, o podem receber, porque escutam. E aí estão recebendo esse título de propriedade, não importa a idade. Isso é muito importante. Agora, continua dizendo, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E então ele entregará o título de propriedade novamente à raça humana. Portanto, haverá um homem, um profeta, porque a palavra vem sempre aos profetas de Deus. Terá que estar na terra um profeta dispensacional ao qual o anjo do pacto, Cristo, pode entregar esse título de propriedade, o qual foi representado, refletido no capítulo 10 do Apocalipse, onde Cristo, anjo forte, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, Cristo em seu corpo teofânico, desce do céu com o livrinho aberto em sua mão e o entrega a João apóstolo. Agora vejam, é um profeta dispensacional que diz, terá que estar na terra. Não pode estar em outra dimensão que não seja a terra. Tem que estar na terra. Ao estar na terra, entrega esse título de propriedade. E como vão dizer que esse título de propriedade depois vai levar novamente de volta? Aí estão acrescentando a palavra e tirando também. Agora, vejam como tudo está tão claro agora porque está sendo aberto esse mistério. E os escolhidos de Deus, filhos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, agora podem ver porque essa percepção profética, vejam como Deus está atuando neles, abrindo o entendimento, abrindo o subconsciente, tornando consciente, e somente os escolhidos de Deus com essa percepção profética. Percepção profética porque, vejam, vão chegar a se tornar como um profeta. Que podem entender, podem ver outras dimensões e podem compreender o programa divino à medida que Deus vai dando a conhecer, vai revelando. Porque, ainda quando tivermos o corpo eterno e glorificado, não é que todos vamos conhecer tudo completo, mas que vamos ter conhecimento do programa divino, mas vamos continuar crescendo no conhecimento, porque sempre estaremos conhecendo a Deus e seu programa. Sempre estaremos aprendendo mais e mais. Conheceremos todas as coisas, mas ao mesmo tempo vamos estar aprendendo dia a dia mais e mais. Isso é um mistério que depois estaremos vendo, porque o conhecimento de Deus é tão grande e há tantos tesouros e tantas coisas que Deus tem para nós, mas já tudo isso já será para o milênio e a eternidade. Agora nos corresponde a nós conhecer este grande mistério, o qual está sendo revelado, como foi revelado o mistério da primeira vinda do Senhor, que ao crer nesse mistério, obteríamos o corpo teofânico, o qual ocorreu em todos os escolhidos de Deus, e para obter o corpo glorificado, eterno, imortal e incorruptível, se requer conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor. Agora vejam, aí nos diz que tem que estar esse homem, esse profeta, porque diz que a palavra de Deus sempre vem aos profetas.
E terá que estar na terra um profeta dispensacional, ao qual o anjo do pacto, Cristo, pode entregar esse título de propriedade, o qual foi representado, refletido no capítulo 10 de Apocalipse, onde Cristo, anjo forte, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, Cristo em seu corpo teofânico, desce do céu com o livrinho aberto em sua mão e o entrega a João o apóstolo. João o apóstolo representa a Igreja de Jesus Cristo e a cada anjo mensageiro da Igreja de Jesus Cristo através de todo o livro do Apocalipse. Para o tempo de Apocalipse capítulo 10, a Igreja estará na etapa da Era da Pedra Angular. Para que tempo a Igreja estará na etapa da Pedra Angular? Para o tempo do cumprimento da vinda do anjo forte, onde terá um mensageiro dispensacional, o qual receberá esse título de propriedade quando Cristo se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade, o abra no céu e o traga aberto à terra. Onde é que é trazido esse título de propriedade? Quando? Pois é na Era da Pedra Angular. E quando? Pois quando saiu do trono de intercessão. E não podia ter sido isso tornado uma realidade antes, vamos dizer de 2018 terminando para trás, não podia ter ocorrido antes, porque estava ainda fazendo intercessão, até pelo último escolhido. Depois disso, é que ocorre esse evento em um tempo e com um mensageiro correspondente a esse tempo, no tempo de Era de Pedra Angular e com o mensageiro dessa dispensação, a dispensação do reino. Agora vejam no livro de citações, na página 82, página 83 do livro de citações, parágrafo 702 diz: eu rogo por este pequeno rebanho do qual o Espírito Santo me tornou cuidador, para alimentá-los, fiz tudo o que sei fazer. Senhor, para alimentá-los no pão de vida, como nessa visão muitos anos atrás, onde a grande cortina estava no oeste e uma montanha do pão de vida, o pequeno livro. Eu não fui desobediente à visão celestial. E aqui vem tudo acontecer, revelado em nossa mesma cara. Vejam, e ele escreve aí: a cortina é igual o véu, ou seja, atrás do véu, atrás do véu de carne, é onde se encontra esse livrinho. E a esse, detrás desse véu, é que ele entregou o título, o livrinho. A cortina é igual ao véu, montanha de pão e o livrinho pequeno, e escreve oeste. Agora vejam algo aqui. Em Apocalipse capítulo 5, nos fala do livro. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam, este que é digno de abrir o livro, ou seja, de tomar o livro,
daquele que estava sentado no trono, vejam, toma esse livro e vejam, já em Apocalipse capítulo 10, aí vem com o livro na mão, aberto, mas algo aqui importante diz: vi descer do céu outro anjo forte vestido de uma nuvem, com arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol. Vejam, com arco-íris, ou seja, estava ele com o arco-íris sobre sua cabeça e o seu rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, seu rosto como o sol. Veja, na página 42 do livro de citações, aí nos mostra a ordem da sua vinda, o Filho do Homem glorificado, e vejam como aqui nos fala disso em sua segunda vinda, ele, e nos fala dos seus pés como coluna de fogo. Aí está nos falando desses ministérios de Moisés e Elias. Agora, continua dizendo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vejam que ele desce com o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Mas vejam algo aqui importante. Esse tempo, recordem que todos esses símbolos mostram o que estaria acontecendo na Terra, nesta dimensão terrena, o qual tem uma forma para se cumprir. Porque depois que ele desce e clama, vejam, tem o livro, mas ainda ninguém o pediu. Nessa parte ainda diz, porque falou novamente e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Era preciso pedir, o qual ocorreu. Foi pedido o livro e o deu. E ele me disse: toma e come-o. Diz, ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Por isso ele me dizia: terás muitas bênçãos, e tudo isso, vejam, é a parte doce, mas me dizia também, virão muitas lutas e muitas perseguições, ou seja, por causa desse livro. Agora recordem que virá um aperto e que depois se converterá numa perseguição já política e religiosa. Nessa mesma mensagem mais adiante, não sei se dá tempo a ler. Agora, para esse que come o livro, vejam ali, lhe é dito que é doce na boca como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca, como mel. Mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, virão muitas batalhas, lutas, e
também críticas e muitas coisas, as quais, por ter comido o livro, lhe vem. Mas tudo isso já foi advertido. E esse instrumento disse: Amém. Assim seja. Ou seja, que tomou essa responsabilidade por causa de que se o título de propriedade não regressasse à raça humana novamente, não podia haver transformação. Não podia a noiva, a que estava a ponto de ser raptada, o que diz o Mombraham, o qual o que faltava era a fé de rapto, porque ela estava a ponto de ser raptada, porque ele vem pela sua noiva, mas faltava o mais importante, o título de propriedade, com o qual podia reclamar sua herança, podia reclamar o patrimônio. Agora vejam que decisão tão importante. Essa é outra linha que, se entrarmos aí, onde ele falou em línguas ali, esse francês, creio que foi, houveram dois, e viram, e a interpretação foi a mesma coisa, porquanto decidiste, diz essa parte aí, o irmão Branco diz, uma grande porção do céu te espera. E diz também que será a grande vitória no amor divino, e tudo isso que diz aí. Mas vejam a decisão de que, mesmo que é doce, e mesmo que venham provas, lutas, batalhas, e zombadores e muitas coisas mais, mesmo assim, ele tomou a decisão pelos escolhidos, por amor aos escolhidos. Agora vejam o que continua dizendo aqui mais adiante nessa mesma mensagem. Diz, aqui podemos ver que com a restauração do título de propriedade à Igreja de Jesus Cristo, seremos restaurados a tudo o que perdeu Adão e Eva. Seremos restaurados à vida eterna e seremos restaurados à posição de reis, sacerdotes e juízes. Posição que teve Adão antes da queda. Agora notaram ali, não sei se cheguei a dizer, como lá diz o livro, e Apocalipse 10 diz o livrinho. E onde ele fala dessa visão que a cita número 1, que não lemos, vocês já leram antes, na página 1, a cita número 1, onde se vê uma montanha de pão atrás das cortinas e está alimentando, diz que via uma audiência grandíssima com vestes brancas, ou seja, que esse pão de vida, esse maná escondido, é para os escolhidos de Deus, os quais têm teofanias, e vejam que ali diz que está alimentando a todos eles. Com o quê? E aqui nesta citação que lemos da página 83, parágrafo 702, com o livrinho. Quem é quem tem o livrinho? Esse que está nessa grande carpa catedral, dando alimento espiritual a tempo, esse servo fé e prudente, o qual tem o livrinho. Vejam que simples. É tudo. Tão simples assim. Agora, continuamos aqui. Diz, Adão foi o rei sobre todo o planeta Terra, sobre todos os animais, sobre tudo que houve na Terra. Por causa do pecado, ele perdeu essa posição diante de Deus. E então o diabo é quem esteve governando neste planeta Terra, por meio dos instrumentos que ele usou. O primeiro, depois da queda e depois de usar a serpente, o primeiro que o diabo utilizou para governar foi Caim. E começou matando os que não estavam sujeitos a ele. Matou Abel. Vejam, Abel não estava sujeito a Caim. Caim adorava de uma forma e Abel adorava de outra forma. A de Caim estava incorreta, a de Abel estava correta. Quem adorou incorretamente, perseguiu e matou a quem estava adorando corretamente. Quem adorou incorretamente, perseguiu e matou quem estava adorando corretamente. Ou seja, que o primeiro crime, a primeira morte de um ser humano no planeta
planeta Terra foi por ciúmes religioso. E as matanças, os crimes maiores que a raça humana sofreu foram por ciúmes religioso. Se buscarem a história, encontrarão que isso é assim. E agora o ciúmes religioso converte a pessoa num fanático, um louco e um homicida. Caim é o primeiro filho do maligno, o diabo. Por isso a Escritura diz, 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Abel não era do maligno, mas Caim sim. Ali está o trigo e o joio. Abel o trigo, Caim o joio. Depois Deus restaurou semente a Adão e Eva, deu outra semente e foi Sete. Tipo e figura de Cristo morrendo, representado em Abel morrendo. Quem matou Abel? Caim, o filho do maligno. Quem matou Cristo? A descendência do maligno, a pedido do povo hebreu, entre os quais também houve muitos filhos do maligno, como Caifás e também Anás, o sogro de Caifás, e inúmeros mais líderes religiosos daquele tempo, aos quais Cristo disse, vós sois de vosso pai o diabo. Vem na página 124 do livro de citações. Nos diz, no parágrafo 1102, diz, isso é o que fizeram os judeus quando o véu foi rompido, rasgado e trouxe a Deus em plena vista pendurado na cruz. Ele estava à plena vista, mas eles não podiam vê-lo. Poderia ser possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E ele escreve os gentios e a crucificação hoje. Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, e escreve ES, ou seja, Espírito Santo, mas quando o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecoste, quando as tradições da igreja foram rompidas, as coisas que as pessoas disseram, dias dos milagres passaram essas coisas, e Deus tirou o véu disso e trouxe à plena vista, e eles estão a ponto de crucificá-lo de novo. Vejam, quando é trazido à plena vista, ou seja, também quando se descobre as coisas e se expõe tudo, vejam, ao diabo, o diabo não gosta que o descubram. No livro das Eras lemos em outras mensagens desse tema, que o diabo não gosta de ser descoberto. Como o diabo é descoberto? Quando está fazendo sua obra através de uma pessoa e é descoberto. Aí, a ele não gosta da raiva, porque é um animal, lhe dá raiva e ele nunca gostou no programa da raça humana, em todo o tempo da raça humana, nunca gostou o ser descoberto. E eles estão prontos para crucificá-lo de novo. E escreve crucificação. Justo exatamente, o Deus descoberto à plena vista. Eles deveriam ter visto parado ali. Não obstante, ele era demasiado comum, ele era um homem normal. Eles não podiam vê-lo. Vejam. E como também Deus, então, se abre, se revela e se mostra. Vejam, se apresenta a ele mesmo e se dá a conhecer. Mas eles, pela maneira, vejam que diz, ele era um homem normal. Eles não podiam vê-lo. Ele era muito comum. E quando ele se revelou, disse, tu disseste. Pois já esse blasfemou. Ou seja que também, quando Deus se dá a conhecer e se revela, então o que fazem o melhor não é para adorá-lo nem nada disso, não queriam sabê-lo para adorar a Jesus ou para recebê-lo ali. Não, era para condená-lo, porque o incrédulo quer saber as coisas do programa divino para o melhor atacá-las. Saber e mandar ou enviar pessoas e buscar a maneira de conhecer e saber o que é que estão fazendo.
e o que estão falando de tudo isso? Escutam por aqui, escutam por ali, ou você escuta isso e me faça um resumo, porque assim fazem muitos ministros e muitas pessoas que escutam os estudos e tudo isso para depois fazer um resumo e preparar seus vídeos e tudo isso, mas não para difundir a mensagem, a preparação para o rapto e tudo isso aos escolhidos. Não, o melhor preparo tudo isso para atacar a obra de Deus, para o qual também estão ordenados e estão fazendo o trabalho muito bem. Ou seja, vão direitinho se preparando para receber o que vão receber, que é lançados fora, onde a grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, porque para isso é preciso lutar, é preciso trabalhar. E você vê que se esforçam e fazem um trabalho bem feito para o que vão receber, ou seja, que vão muito bem, para o que vão receber, pois tem que estar fazendo o trabalho bem feito. Assim que tudo isso tem que ser assim. Ou aconteceu isso no tempo de Jesus, no tempo da primeira vinda do Senhor, e também está acontecendo neste tempo final. Agora continua dizendo aqui, ali ele escreve, estão prontos para crucificá-lo de novo. E continua dizendo, e agora encontramos que o trigo e o joio, como seres humanos, se multiplicaram no planeta Terra, o qual está contido na parábola do trigo e do joio. E depois no mundo religioso do cristianismo também encontramos nesse campo religioso trigo e joio. E trigo e joio são seres humanos. E agora, para o tempo final, é que vai se realizar a separação do trigo e do joio. Cristo não permitiu, como está na parábola, não permitiu que se arrancasse o joio nas eras passadas. Por isso, o cristianismo tem filhos de Deus e filhos do diabo. E assim como Caim, o filho do maligno, perseguiu e matou Abel, o filho de Deus, porque Abel era o filho de Deus por meio de Adão, como também Sete é o filho de Deus por meio de Adão. Agora vejam, porque nas eras passadas não se permitiu aos mensageiros fazer essa segregação, porque arrancando o joio, podiam arrancar também o trigo. Sabe por quê? Porque eles não sabiam quem era trigo e quem era joio. E isso, o único que sabe isso é esse anjo, quem vem trazer a separação, a segregação entre o correto e o errôneo. Nenhuma das eras, neste tempo passado da dispensação da graça, nenhum mensageiro podia separá-los. E por isso é que não foi permitido, porque podiam arrancar o trigo. Mas neste tempo final, sobre os ministérios de Moisés e Elias, eles sim sabem. Esses ministérios sim sabem quem é joio e quem é trigo. Consequentemente, é dado esse trabalho para arrancar o joio e lançar no fogo. Como? Por meio da palavra. Tão simples assim. Por isso, na genealogia de José e de Maria, encontramos que aparece Sete, filho de Adão. Adão, filho de Deus, São Lucas 3,38. Mas não aparece Caim aí. Porque Caim, a genealogia de Caim, encontramos que termina no que diz a Escritura. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Agora Caim descende do maligno, o diabo. E por isso atuou nessa forma. E agora vejam vocês, Caim não aceitou a redenção porque não ofereceu a Deus um sacrifício como que Abel ofereceu, mas que ofereceu frutos do campo, mas não o cordeiro. Portanto, Caim não se arrependeu, não reconheceu que era um pecador, e, consequentemente, se tornou irredimível. Agora vejam, na página 8 do livro de Citações, se tornou irredimível aí, Caim,
porque não reconheceu que era um pecador. Agora vejam na página 8, nos diz: você sabe qual é a verdade do Evangelho e está à sua disposição, e Deus revelou a você, e sabe, e Deus lhe revelou, e você sabe que é a verdade, mas só para satisfazer alguma congregação ou algum insignificante pregador, ou para ser popular, que você quer deter as coisas que você quer deter ao invés de tomar a palavra de Deus. Paulo disse que quem peca ou descrê voluntariamente depois que recebeu o conhecimento da verdade, não resta jamais sacrifício pelo seu pecado. Aí está seu pecado imperdoável. É saber que é a verdade e rejeitar, andar nela. Vejam. E escreve ele pecado imperdoável. É igual saber que é a verdade e rejeitar, andar nela. Esse foi o pecado imperdoável de Caim. Agora vejam, consequentemente, essas pessoas se tornam irredimíveis. Porque, vejam, ainda não. Não vai dizer, não, é que eu sou ministro porque eu tenho essa posição, ou eu sou fulano de tal. Vejam, se você conhece a verdade, ou seja, diz, e Deus lhe revelou, e você sabe que é a verdade, mas só para satisfazer alguma congregação, ou algum insignificante pregador, ou para ser popular, ou seja, uma pessoa que queira se tornar popular com as pessoas, que você queira deter as coisas, que você queira deter ao invés de tomar a palavra de Deus. Vejam, lhe é contado, diz, aí está seu pecado imperdoável. É saber que é a verdade e rejeitar andar nela. Isso é o que aconteceu aqui a Caim. E se tornou o quê? Diz, não reconheceu que era um pecador. Diz, portanto, Caim não se arrependeu. Não reconheceu que era um pecador e, consequentemente, se tornou irredimível. Os filhos do maligno, o joio, é irredimível. Por isso é que, por mais que lhes mostre e Deus lhes fale ao joio, todo o programa divino, veja, para começar não tem percepção profética. E, como é da linha de Caim, pois... menos ainda, não vão se arrepender. O melhor, vão continuar e, por isso diz que seriam irredimíveis. Diz, não pode converter o joio em trigo. Não pode converter os filhos do diabo em filhos de Deus. Ou seja, por mais que você tente, mas olha, aqui está, olha, não, aqui está isso, ele disse tal coisa. Olha, não há forma de que vejam que isso mesmo que está dizendo é o que Deus está prometendo e está cumprindo, ou seja, o que Deus prometeu e está cumprindo neste tempo. E não pode ver, por quê? Porque são irredimíveis e porque não se pode converter um joio em um trigo. Agora veja o exemplo que coloca, e agora é como a mula. Não pode converter em burro nem cavalo. É irredimível. Por isso, nas leis de redenção, a mula não pode ser redimida. No entanto, o burro, sim, e o cavalo também. E agora encontramos que Caim é uma perversão, é o fruto do pecado, e é uma perversão, e é uma perversão sua vida. Todo o seu ser trouxe as características do seu pai, o diabo. Depois da manifestação do diabo na serpente, que foi o primeiro corpo físico que o diabo teve. Depois o segundo foi Caim. E assim por diante encontramos inúmeros instrumentos do diabo através dos quais o diabo se manifestou. Agora vejam na página 62, porque recordem que o diabo necessita seres humanos para atuar. O qual se injetou na raça humana lá no Éden, no jardim do Éden,
e daí para cá esteve atuando no meio da sua raça. Vejam na página 62, parágrafo 547 diz: tanto que temos aqui um diabo, quase nem é danoso, a não ser que ele possa ter alguma coisa em que trabalhar. Vem, diz, e escreve: o diabo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. Ele tem, vocês recordam aqueles diabos que foram lançados fora de legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa no que atuar, alguém por meio de quem atuar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo em nós para atuar por meio de nós. E aí ele escreve: a cabeça necessita um corpo para atuar. Veja, o diabo usa seres humanos para atuar e Deus também usa seres humanos para atuar. E aí ele escreve alguns. Ele usou a serpente, depois escreve Caim, escreve a serpente, Caim, Judas, e ao final, pois sabemos que será o anticristo, a besta. Mas vejam, nessas manifestações, estava também mostrando as pessoas que em cada era se levantaram contra o mensageiro e dos escolhidos dessa era, os quais também são catalogados como semente da serpente, e são joio, irredimíveis. Continua dizendo, também está Cus e Nimrod e outras pessoas mais, como o Faraó também. Esses são instrumentos do diabo, através dos quais o diabo se manifestou. E, consequentemente, são tipo e figura da última manifestação que o diabo terá no homem de pecado, o anticristo, a besta. Vejam, todos esses são tipo e figura desse que ao final vai se manifestar, onde o diabo vai se manifestar em toda a sua plenitude. Assim como Deus, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, também se manifesta em toda a sua plenitude. E, consequentemente, são tipo e figura da última manifestação que o diabo terá no homem de pecado, o anticristo, a besta. Todos os demais que foram instrumentos do diabo são o tipo e figura. Portanto, tudo desembocará no anticristo. Vejam, a representação que tem. Todos aqueles que estão contra o programa divino de era em era. E todos que estão contra o programa divino e o mensageiro e da obra que Deus está realizando numa grande carpa catedral, vejam, também estão sendo tipo e figura dessa manifestação do diabo da besta nesse homem de pecado, o qual tudo vai desembocar em seu pai, o diabo. Ou seja, eles estão representando ao seu pai, o diabo. E agora podemos ver que houve guerra, houve uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E, consequentemente, essa luta veio a ser também, se tornou também entre os seres humanos. Vejam a luta, essa batalha do céu veio aqui. Agora vejam, mais adiante, nessa página 204 dessa mesma mensagem, agora, vendo que para obter o corpo teofânico, se requer a revelação da primeira vinda de Cristo, para obter o corpo físico, eterno, imortal e glorificado, e igual de Jesus Cristo, se requer a revelação da segunda vinda de Cristo. Essa é a revelação do sétimo selo. Essa é a revelação, a fé para ser transformados e raptados, arrebatados com Cristo ao céu, para ir à ceia das bodas do Cordeiro e à casa do nosso Pai Celestial. Essa é a revelação para serem restaurados a tudo que perdeu Adão e Eva na queda, para serem restaurados à vida eterna fisicamente e se tornarem imortais em corpos imortais. E assim ser restaurado tudo que está contido no título de propriedade. Ser restaurado a nós o título de propriedade, a herança contida nesse título de propriedade. Ser restaurado a nós nosso patrimônio espiritual, que cobre todos os aspectos de toda a criação. Na página 107 também, do livro de citações, no parágrafo 926 nos diz:
Primeiro, foi que Deus queria se exprar completamente. E isso foi em Cristo. Em segundo lugar, é o ter a preeminência disto em sua igreja, a qual é seu corpo, a noiva, pela qual podia ter a preeminência e por meio dela se expressar. Agora, em terceiro lugar, temos a restauração do reino à sua devida posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão. Deus quer restaurá-lo como foi quando ele passeava no jardim ao fresco da tarde e falava com eles em perfeito companheirismo. Ele escreve em cima, vinda do reino. Na dispensação do reino, o reino restaurado, um Éden. Agora veja, continua dizendo, em nosso patrimônio espiritual está identificado cada um dos membros da Igreja de Jesus Cristo como pessoas que têm seus nomes escritos aí nesse título de propriedade. Esse título de propriedade é um patrimônio que pertence à raça humana, pertence aos filhos e filhas de Deus e contém toda a herança de Deus para os filhos e filhas de Deus. É o título de propriedade dos céus e da terra. E esse título de propriedade, neste tempo final, será restaurado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem todos os descendentes de Deus por meio do segundo Adão. Agora recordem que esse título de propriedade, nessa mensagem, é uma partezinha onde diz, aqui, um pouquinho antes por aí, nessas páginas diz, e também representa o título de propriedade, que é para comer, porque estava falando dos esquilos, o qual foi criado pela palavra falada ali em um homem, no irmão Branham, o qual foi mostrado nessas 5 manifestações do poder de Deus, o qual ele disse, o que vocês viram em parte. Nessas 5 manifestações, tiveram mais, mas essas foram as mais importantes, e uma delas foi a criação de esquilos, o qual representa alimento, e aqui ele diz que o título de propriedade representa também que é um livro para comer, ou seja, a revelação do sétimo selo, porque diz, é pela palavra criadora que vem esse alimento. Essa revelação do sétimo selo e também representa o título de propriedade, que é para comer. Ou seja, que por isso é que esse título de propriedade está sendo dado a conhecer, revelado, nesse cumprimento dessa visão, o qual ele disse, alimenta estes. E diz, quando viu uma grande audiência com vestimentas brancas, a quem? A eles é que lhe é dado esse maná escondido, esse alimento espiritual, esse título de propriedade. Continua dizendo assim que o segundo Adão, Cristo, toma o título de propriedade no céu e depois o traz à sua igreja, o entrega ao mensageiro do último dia para que se faça carne nele e, consequentemente, em toda a sua igreja, ao nos dar o conteúdo desse título de propriedade e nós comê-lo. E assim nos converter na palavra vivente encarnada para este tempo final, como o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E assim é, como o título de propriedade será restaurado aos filhos e filhas de Deus. E na página 30 dessa mensagem, também, desculpem, corrijo, do livro de citações, página 30 do livro de citações, parágrafo 952, diz, Deus se derramou a si mesmo em Cristo, correto. Cristo se derramou a si mesmo na igreja, assim que, agora note, nesse dia tu saberás que eu estou no Pai, e tu estás em mim, e eu em ti. E esse dia você saberá, porque é a coisa inteira, é um plano de redenção. Diz, nesse dia você saberá. E agora, podemos perguntar, e você sabe? Claro que sabe. Claro que sim.
vindo para algo que Deus vem morar em e morar com e comunicar com sua gente, com seu povo, assim como fez no princípio. Agora então, tão pronto como ele tome sua igreja em condições para falar, tome sua igreja a um lugar pelo qual ele pode fluir e amar e persuadir e confraternizar. Então, ali virá um Éden. Escreve Éden. Ele tomará sua igreja, onde ela o deixou. Será regressada ao Éden outra vez, onde caiu. E escreve restauração ao Éden e desenha uma pedra angular. Aí é onde fez seu primeiro passo para a sua queda. E aí é onde será levado ao começo, com cada candidato pré-ordenado de redenção, trazendo-os direto a esse lugar outra vez. E aí escreve Adão e escreve também em cima redenção, Éden. Vejam. Aí é onde será levado o começo com cada candidato pré-ordenado de redenção. Ou seja, aí é levado novamente, que é a pedra angular, é levado àqueles que são redimíveis. Por quê? Não poderá ser levado lá um que não é redimível, porque é joio. Ou seja, não é levado ali. Um da linha de Caim. Porque lemos que é irredimível. Irredimível. E aqui ele diz que somente são os candidatos pré-ordenados de redenção, trazendo-os direto a esse lugar outra vez. A restauração ao Éden. Esse foi nosso tema nessa pequena conversa dessa ocasião. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá em Llano Grande, na congregação que pastoreia o reverendo Niceforo Ramírez. Que Deus os abençoe grandemente a todos lá e a todos os que estarão depois escutando essas palavras sobre o tema a restauração ao Éden. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus.